Olá, queridos amigos, queridos irmãos. É com muita alegria que nós estamos juntos nesta oportunidade, unidos no mesmo sentimento, na mesma vibração, para estudarmos sobre os ensinamentos de Jesus e a forma como nós podemos trazê-lo para nossas vidas, para os dias, para os momentos diversos, em que nós enfrentamos a nossa vida. Então, começamos elevando uma prece a Deus, agradecendo pela oportunidade do estudo, da reflexão, do aprendizado. E pedindo, Senhor, que nos fortaleça, para que coloquemos em prática tudo que o Senhor veio aqui nos ensinar. Que assim seja. Bom, meus queridos, é sempre bom, nós começarmos o estudo com uma prece. E hoje o tema proposto para nós é falarmos um pouco sobre as distrações passageiras. Nós identificamos que existem hoje no mundo muitas distrações, não é? E, na verdade, não é só hoje. Desde que o mundo é mundo, quer dizer, nós temos sempre opções, nós podemos escolher de que forma nós vamos preencher o nosso tempo. Nós já temos um relato, um registro disso, que foi feito por Jesus, e ele, inclusive, se aproveitou para nos deixar um ensinamento a esse respeito. Nós vamos encontrar isso numa passagem que está no Evangelho de Lucas. Está lá no capítulo 10, no versículo 38 e adiante. Então, Lucas nos relata que, ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia, se referindo a Jesus. E certa mulher de nome Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Porém, é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Então, esse trecho do Evangelho de Marcos nos mostra uma situação corriqueira, do nosso cotidiano. Nós ficamos os nossos dias todos às voltas com os nossos afazeres. Se nós estamos em casa, nós estamos preocupados muitas vezes com a limpeza do ambiente, das roupas, ou seja, deixando a nossa casa um lugar limpo, agradável, saudável para vivermos. Se nós estamos envolvidos numa atividade profissional, que exige a nossa dedicação e o nosso tempo, então ficamos focados naquela atividade grande parte do nosso dia, por muitas horas. E depois, quando finalizamos aquela parte, temos um tempo para que possamos definir, onde vamos colocar a nossa atenção. Nós sabemos que muitas vezes nós precisamos nos dividir, a jornada dupla de trabalho. Precisamos passar algumas horas do dia dedicadas ao trabalho profissional, que é aquele que nos dá o ganha-pão, o recurso para que nós possamos viver com dignidade, mas depois também precisamos nos lembrar das coisas de casa, que muitas vezes temos essa jornada dupla. Mas ainda assim, se nós formos pensar, nós precisamos organizar o nosso dia de forma que nós tenhamos tempo para aquilo que é verdadeiramente importante. Aquilo que vai fazer a diferença na nossa reencarnação. Porque principalmente nós que somos espíritas, nós sabemos que a reencarnação, ela é uma oportunidade que Deus nos dá de virmos aqui para aprendermos, para colocarmos em prática aquilo que aprendemos, tanto em existências anteriores, como quando ficamos no mundo na erraticidade, no mundo espiritual. E aqui é a oportunidade que nós temos de colocarmos em prática, de demonstrarmos o nosso real aprendizado. É a oportunidade que nós temos de resgatarmos débitos do passado, de aprendermos a amar aqueles que no passado considerávamos como adversários, hoje, muitas vezes, renascidos conosco na mesma família. Então, Deus nos dá essa oportunidade e nós temos uma gratidão imensa a Ele por estarmos reencarnados aqui neste momento. Isso é o mais importante para nós. E quando nós reencarnamos, a gente vem com esse objetivo de aprendermos mais, de evoluirmos, em busca dessa evolução.
Agora, se nós ficamos voltados apenas para as questões corriqueiras do dia a dia, nós corremos o risco de, quando retornarmos, quando chegarmos de volta à nossa origem verdadeira, que é o mundo espiritual, e formos fazer um balanço da nossa existência, chegarmos à conclusão de que desperdiçamos o tempo, não aproveitamos da melhor forma. Porque poderíamos sim, claro, continuar o nosso trabalho, que é necessário, né? Continuarmos com as nossas atividades domésticas, mas poderíamos ter tido um pouco mais de tempo para convívio com a nossa família, com os nossos amigos. Poderíamos ter tido um pouco mais de tempo para o estudo, para desenvolver em nós o intelecto, mas voltado para o aspecto moral. Não é? Nós vamos nos lembrar que Emmanuel nos fala nas duas asas da evolução humana, do amor e da sabedoria. A sabedoria no sentido do conhecimento, daquele conhecimento que nós adquirimos e usamos de forma a nos beneficiar, com sabedoria. E o amor, que é o mais difícil, porque muitas vezes o intelecto é mais fácil de ser conquistado do que o sentimento. Mas é nessas idas e vindas pela reencarnação é que nós vamos nos burilando e vamos conseguindo adquirir não apenas o conhecimento intelectual, mas também desenvolvendo em nós essa capacidade de amar. Pois bem, muitas vezes vivemos aqui de forma que nos esquecemos desses objetivos. E os dias vão se passando e vão se transformando em semanas e vão se transformando em meses, em anos. E um belo dia nós paramos e olhamos para trás e pensamos: meu Deus, olha quanto eu já vivi. O que eu tenho aproveitado? O que eu tenho feito em meu benefício? Algo que eu possa levar comigo. Porque nós vamos nos lembrar que a desencarnação, ou como muitos preferem dizer, a morte do corpo, ela é um fato. Ela vai acontecer para todos nós. Todos nós sabemos disso. Mas nós nunca estamos preparados. Nós sempre imaginamos que isso está longe de acontecer conosco. Mas a qualquer momento isso pode acontecer. E se acontecer conosco, o que nós vamos levar? Porque os bens materiais, eles servem enquanto nós estamos aqui na matéria. E nós sabemos que até mesmo eles são efêmeros. Porque podemos ter hoje e não tê-los amanhã. Podemos perder. A gente vê acontecer isso tanto. Agora, e aquilo que a traça não rói, a ferrugem não corrói? Isso é o que nós vamos levar conosco. É o nosso aprendizado, são os valores morais e espirituais que nós vamos levar conosco. Nós encontramos numa pesquisa, né, feita aqui na internet, um texto que está dizendo aqui que foi feito pela equipe do Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná. Mas ele foi encontrado num outro site de uma instituição espírita chamado caminhosluz.com, caminhosluz.com.br. E ele nos fala justamente sobre essas distrações, e eu quero compartilhar com vocês. Ele começa primeiro, né, nos dizendo que a vida da maioria das pessoas é atribulada e cheia de compromissos. Entre reuniões, cursos, deslocamentos e projetos variados, a semana passa. O final de semana é pleno de atividades. Muitas vezes atividades voltadas para nós mesmos, outras vezes nós passamos com a família, outras vezes trazemos trabalho para casa, não é? Vai depender de cada um de nós. Televisão, cinema, shows e passeios são apenas alguns dos programas disponíveis. Bom, considerando esses dias que nós estamos vivendo, muitas vezes os passeios vão ficar de lado, né? O cinema vai ficar de lado, porque estamos num período de pandemia em que precisamos ficar mais reclusos em casa, né? Atendendo aí as recomendações de segurança. Mas aí nós encontramos, não somente na televisão, mas principalmente na internet, uma quantidade imensa de atrativos. E nós temos, meus irmãos, todo tipo de conteúdo na internet. Ela pode ser um instrumento para nós de evolução, como também pode ser um instrumento de perdição. Porque nós podemos encontrar de tudo na rede. E o que nós estamos buscando? Nós estamos matando o nosso tempo, ou passando o nosso tempo, com que tipo de conteúdo? Bom, aí seguindo aqui, o autor continua dizendo: a internet também consome um tempo considerável, que eu acredito que hoje está consumindo o nosso maior tempo. Além de ser instrumento de trabalho e de estudo,
por vezes ela se converte em um vício. E já existem estudos sobre isso, não é? Sobre isso, mostrando que a internet, a quantidade de horas que nós passamos em redes sociais, principalmente, é muito grande. E existem estudos já comprovando essa dependência que alguns de nós temos deste contato com as redes sociais. Então, nós temos que ficar muito atentos a isso. Consultar novas mensagens e navegar por diversos sites torna-se uma compulsão. Na verdade, o mundo moderno é rico de distrações. Entre múltiplos programas e compromissos, a criatura não percebe o tempo passando. Envolvida com variados eventos, ela vai de roldão. Não se desconhece a necessidade de atender os compromissos da vida. É preciso trabalhar, estudar e acompanhar as inovações que surgem a todo momento. É o que nós falamos. É claro que isso é normal. Todos nós precisamos fazer isso, não é? Entretanto, urge reconhecer que a finalidade da vida não se cinge a correr atrás de cargos, de coisas ou de distrações. Isso aqui é muito importante. É importante, sim, nós buscarmos um melhor trabalho, né? Buscarmos uma promoção, buscarmos coisas que nós queremos. Nós queremos uma casa, nós queremos ter aquilo para nos dar uma vida digna e com conforto. Mas nós temos que ter cuidado para que isso não se torne na única prioridade da nossa vida. Para que nós não fiquemos somente nesses aspectos. Por vezes, é necessário gastar um tempo para se perceber. Qual o real significado do que se vive? São realmente necessárias tantas atividades? Elas não constituem uma forma de escapar da nossa própria realidade íntima? Porque isso aqui também é algo interessante, porque existem estudos que demonstram que muitas vezes a pessoa ela preenche tantas horas do seu dia como forma de fugir do vazio existencial. Outras vezes de fugir dos relacionamentos difíceis que ela enfrenta no dia a dia. Então nós precisamos sempre estar atentos a nós nesse processo de autoconhecimento para tentar identificar como é que eu estou ocupando as horas do meu dia. Com qual objetivo eu estou fazendo determinadas atividades? Será que eu estou fazendo isso porque é importante para mim? Ou eu estou buscando como um tipo de fuga? Para não enfrentar outro tipo de situação, não é? A convivência e outras dificuldades que nós podemos experimentar. E aí ele diz assim, lembre-se de que você é um espírito imortal. Já animou inúmeros corpos. Já foi rico e pobre, homem e mulher, ignorante e ilustrado. Após tantas experiências, ei-lo novamente na Terra. Mas você não é daqui. Nós somos espíritas, nós temos a certeza da reencarnação. Porque somente a reencarnação explica para nós o porquê de tantas diferenças do mundo, de tantas desigualdades. Por que que alguns nascem ricos, saudáveis, inteligentes, com uma vida estruturada, e outros nascem na verdadeira miséria, ou nascem aleijados, mutilados, doentes mentais? Por que tanta diferença entre nós? O Espiritismo nos explica isso pela reencarnação. A justiça divina que faz com que nos dá a oportunidade de vivermos situações que antes desprezávamos, abusávamos. Então, se não respeitávamos, não valorizávamos a mulher, numa próxima oportunidade renascemos como mulher. Se fomos ricos e egoístas e arrogantes, não é? Com a soberba a nos guiar, numa outra reencarnação, voltamos pobres, miseráveis, para aprendermos a valorizar. Então, a lei de causa e efeito, de ação e reação e a misericórdia divina explicam para nós tudo isso. E aí, ele segue aqui o autor. Você não é daqui. Nasceu com a finalidade de se recompor perante a própria consciência, de reparar antigas faltas, de romper com velhos hábitos. A reencarnação é uma oportunidade preciosa. Há uma programação muito séria envolvida. Você contou com o auxílio de amigos mais adiantados para elaborar a rota e a finalidade de sua atual existência. Assim, não gaste a vida em futilidades.
Gente, isso aqui é tão importante, porque nós aprendemos que quando nós vamos reencarnar, na grande maioria dos casos, existe todo um planejamento reencarnatório que é feito. E nós somos auxiliados neste planejamento reencarnatório por amigos, espíritos que nos querem bem, que são mais evoluídos moralmente do que nós e que nos ajudam na programação necessária para o nosso aprendizado, para o nosso interesse, para a nossa evolução. Então, esses espíritos, eles confiam em nós, eles pedem, eles intercedem por nós. E é feito todo esse planejamento. Então, quando a gente imagina, é uma programação muito séria, não é? E aqui ele fala assim, né? Há uma programação muito séria envolvida. Gente, existe uma programação. E quando nós retornarmos ao mundo espiritual, nós prestaremos conta. Mas você programou, você planejou, por que quando chegou lá você fez tudo diferente? Então, nós precisamos ficar atentos para tentar identificarmos qual é o caminho, qual é o melhor caminho para nós, aquele que vai nos trazer a verdadeira riqueza, a riqueza das conquistas do espírito. Para isso que nós estamos aqui. Acerene o seu coração e procure menos distrações. Distraindo-se em excesso, você corre o risco de desperdiçar uma oportunidade valiosa de elevação e libertação. Porque mesmo esse período que nós estamos vivendo com essa pandemia, muitas pessoas se desesperam. Mas quando nós temos esta fé raciocinada que o Espiritismo nos conclama, que é aquela fé que compreende, não somente crê, mas compreende o porquê das coisas. Quando nós temos a certeza de que Deus está no comando das nossas vidas, nós fazemos a nossa parte, no sentido de preservarmos a nossa integridade, mas confiamos que Deus está no comando, que o que tiver que acontecer é para o nosso bem, mesmo que nós não compreendamos de imediato, mas é algo que vem para o nosso próprio benefício. Então, é importantíssimo que nós confiemos, acreditemos e façamos a nossa parte, não é? Então, ele diz assim: trabalhe, estude e divirta-se, mas não utilize subterfúgios para escapar de si próprio. Gaste um tempo observando o seu caráter, seus gostos, suas facilidades e dificuldades. Reflita sobre o contexto em que você está inserido. Repare em seus familiares, em seus colegas de trabalho, em todos que o rodeiam. Medite sobre a vida e descubra como você pode ser melhor. Isso aqui é fantástico. É preciso que nós criemos a prática do autoconhecimento. Observarmos em nós onde nós podemos melhorar. E para que isso aconteça, é importantíssimo que nós desenvolvamos uma virtude, que é a virtude de base, que é a humildade. Porque somente quando nós começamos a cultivar a humildade, nós temos a capacidade de olhar para nós mesmos, de olharmos para nós mesmos e percebermos que nós erramos, que nós somos pessoas falíveis, nós não somos perfeitos. Então nós precisamos começar a nos observarmos para identificarmos onde precisamos melhorar, onde estamos errando. Isso é algo diário, é luta, é esforço de nós conosco mesmo. É o bom combate, como o apóstolo Paulo dizia, né? Falava. E aí o texto continua assim: pense o que em seu temperamento não é agradável e causa embaraços e dores a você e aos outros. Gente, essa frase é fantástica. Às vezes nós temos um temperamento difícil. Nós somos pessoas irritadas, impacientes. Nós somos pessoas que não pensamos antes de falar as coisas, às vezes até não com a intenção de ferir. Mas a forma como falamos, aquilo que falamos, magoa e fere as pessoas que estão ao nosso redor, especialmente os nossos familiares. Então fiquemos atentos, tenhamos cuidado, porque a palavra, uma vez dita, não tem mais volta. E muitas vezes nós vamos magoar corações queridos por nossa intemperança, pelo nosso descontrole. Então, esforce-se por retificar o que não for agradável. Vamos mudar, vamos buscar essa mudança. Experimente a aventura de ser útil. Aprenda a auxiliar ao próximo sem esperar nada em troca.
fazer a caridade pela alegria de fazer o bem, sem esperar retribuição, sem esperar agradecimento, sem querer que os outros vejam, porque não se deve ver a mão esquerda que faz a direita, não é? Dê atenção aos idosos e doentes da sua família. Cultive virtudes como bondade, paciência e ternura. Adote um patamar nobre de conduta e não se afaste dele. Saiba que as dificuldades que se apresentam em sua vida são desafios. Elas não se destinam a causar-lhe sofrimento, mas a fortalecê-lo no bem. Muitas vezes nós não conseguimos compreender por que as coisas acontecem. Mas nós aprendemos, e o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, que as aflições, elas podem ter causas atuais ou causas no passado. Se nós não encontrarmos nesta vida, nessa existência, motivos para a dor e o sofrimento que nós estamos enfrentando agora, certamente essas causas estão no passado, em outras reencarnações que tivemos. Mas, meus irmãos, nada acontece por acaso. Deus é justo e bom. Ele não permite que você carregue uma cruz maior do que as suas capacidades. Então, sempre nós podemos nos espelharmos em Jesus e carregarmos a nossa cruz, com fé de que tudo vai passar, de que dias melhores virão. E aí ele continua dizendo aqui, saiba que as dificuldades que se apresentam em sua vida são desafios. Elas não se destinam a causar-lhe sofrimento, mas a fortalecê-lo no bem. Nunca se permita fazer nada que lhe cause vergonha. Você jamais conseguirá fugir de si próprio. Não adianta nós tentarmos nos enganar. Muitas vezes nós tentamos nos enganar, mas nós não enganamos a nossa consciência e o nosso Pai nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe. Toda tentativa de se enganar será passageira e representará apenas perda de tempo. Lembre-se de que todas as coisas exteriores ficarão para trás, mas o coração asserenado pelo cumprimento do dever você levará consigo para sempre. Ele será o seu tesouro colocado fora do alcance dos ladrões e das traças. Pense nisso. Olha, coração asserenado pelo cumprimento do dever. Muitas vezes nós paramos e pensamos assim, mas Senhor, eu já errei tanto, eu já fiz tanta bobagem na minha vida, e hoje eu tenho contato com esses ensinamentos, hoje eu percebo o quanto eu poderia ter feito diferente, o quanto a minha vida poderia ter sido diferente, eu poderia ter agido de forma, né, mais sábia. Como fazer? Muitas vezes a pessoa acredita que ela nem é digna da misericórdia divina. Mas nós aprendemos que sempre é tempo de nós recomeçarmos. Se nós erramos muito no passado, isso ficou. Vamos começar agora a reconstruir a nossa história, corrigindo os nossos erros. Então, buscando não errar mais, não cometer aqueles mesmos equívocos e buscando fazer algo que beneficie toda a sociedade. Essa é a forma de nós começarmos de novo. Não é? Olhemos daqui para frente, tentemos mudar e sermos melhores agora. Nós sabemos que não é fácil, isso é uma conquista, isso é uma luta. Mas não permitamos que essas distrações passageiras façam com que fiquemos aqui como se adormecidos. E talvez o dia que acordarmos para a realidade, já não tenhamos assim tanto tempo. E teremos que aguardar uma nova oportunidade para voltar à reencarnação e darmos sequência àquilo que já poderíamos fazer agora, não é? Mas uma outra coisa também que nós observamos é que, muitas vezes, nós ficamos muito desanimados. Porque, ao observar a vida, principalmente se nós assistimos os telejornais, já perceberam que só tem notícia de tragédia? Só tem notícia de tragédia, de corrupção, só coisa ruim, só violência. Não se mostra, não é? Por exemplo, quantas pessoas estão recuperadas das doenças? Não, só mostra o número de mortos. E às vezes nós entramos naquela sintonia negativa e começamos a achar que a Terra realmente é um lugar horrível. E que a vida não tem mais sentido, que não tem mais jeito,
que nada que eu faça parece que funciona, porque no mundo a gente só vê a corrupção, só vê a violência, só vê um matando o outro. E muitas vezes isso causa um desânimo profundo. Isso faz com que nós fiquemos, às vezes, assim, desacursoados, né? Desacreditados da vida. E tem uma lição no livro Boa Nova, que é um livro que eu gosto demais, psicografado por Chico Xavier, ditado por Humberto de Campos. Esse livro, ele tem 30 capítulos. Em cada capítulo nós temos uma lição importantíssima, muito bacana mesmo. Quem não conhece, a gente recomenda. Quem conhece, vamos estudar, porque o Boa Nova nos traz lições preciosíssimas. Diálogos que Jesus trava com diversos personagens, que são muito ricos. E nós temos no Boa Nova um capítulo que eu especialmente gosto muito, que tem como título Bom Ânimo, que conta a história de Bartolomeu, o apóstolo. E Bartolomeu, ele era um dos mais dedicados apóstolos de Jesus, né? Dos 12. Ele sempre acompanhava o mestre, muito dedicado. Tinha um amor profundo por Jesus. Mas Jesus observava que Bartolomeu trazia sempre uma melancolia no olhar. Então, numa determinada ocasião, eles estavam em casa de Simão Pedro, e Simão se envolveu ali com as atividades domésticas, e Jesus teve a oportunidade de conversar só com Bartolomeu. E perguntou a ele, por que ele percebia aquele traço de tristeza, de melancolia no seu olhar? Aí veja só o que Bartolomeu responde para Jesus. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Gente, parece que Bartolomeu falou isso agora, não é? Porque talvez nós também nos sintamos exatamente como Bartolomeu se sentia naquele momento. E aí, quando ele falou isso, Jesus começou a conversar, né? E lembrou a ele, eu já tive a oportunidade de dizer que o meu reino não é deste mundo. Exatamente porque estamos num mundo de expiações e provas, cuja característica é o império do mal sobre o bem. Mas uma coisa que nós também temos certeza é que o bem existe e que depende de nós para que ele possa prevalecer. Porque é pela evolução dos habitantes deste mundo que este mundo também vai evoluindo. E aí Jesus diz a ele, o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Vejam que interessante. Porque muitas vezes nós queremos essa modificação do mundo, nós queremos a paz, nós queremos uma cidade mais segura, nós queremos, mas nós temos que entender que a mudança precisa começar em nós. Nós precisamos ser pessoas pacificadas e pacificadoras, contribuir para a pacificação da nossa comunidade, do nosso ambiente de trabalho, da nossa família, porque nós só vamos conseguir pacificar o mundo começando por cada um de nós. Não é algo que se traga de fora para dentro, de fora para dentro. Não existe nenhum governo que consiga fazer isso. Então, quando Jesus fala isso, ele ainda segue dizendo assim: a vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Então, ele nos mostra aqui que tudo isso faz parte desse processo, né? Nessa escola bendita que nós estamos, que é a Terra. Mas ele diz que os homens, na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Então, ele alerta, ele nos chama a atenção para o fato que muitas vezes
Nós estamos envolvidos nesta nuvem de negatividade que nós não conseguimos enxergar as maravilhas que Deus colocou ao nosso dispor, não é? O fato de estarmos respirando, meus irmãos. Eu li recentemente um depoimento de uma pessoa que se curou da Covid, mas que ficou muito mal. E esse depoimento, ela dizia o quanto ela agradece pelo ar, por essa capacidade de respirarmos, de termos água limpa para bebermos, pelo alimento que Deus nos dá, pelas belezas da natureza, contemplarmos o céu à noite, numa noite estrelada, numa noite de lua cheia, observarmos a beleza dos pássaros, dos animais, das árvores, das flores. São maravilhas que Deus nos oferece. Um lindo pôr do sol, a chuva que vem para refrescar e aliviar o nosso calor, lavando a nossa atmosfera de toda essa energia pesada. Então, comecemos a olhar as coisas boas que existem no mundo, que são muitas, né? Mudemos esse nosso olhar. E aí, depois que Jesus fala tudo isso, ele pergunta assim: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Ou seja, se nós somos cristãos, se nós seguimos o Evangelho de Jesus, nós temos que ter essa fortaleza permanente. E a resposta de Jesus é fantástica. A verdade não exige, transforma. Porque ela começa a exigir quando nós temos que nos esforçar muito. Mas depois, gente, começa a se tornar em algo natural, espontâneo. Então aconteceu a transformação. O Evangelho ele tem esse poder de nos transformar. E aí Jesus prossegue e diz assim: o Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Exatamente porque Jesus sabe das nossas limitações. Ele sabe que somos seres em processo evolutivo ainda muito pequeninos, vivendo num mundo de expiações e provas. Ele sabe que a natureza não dá saltos, mas ele conhece o nosso íntimo e ele sabe do potencial que cada um de nós tem. Ele sabe que, assim como ele percorreu todas as escalas, né, todas as etapas da escala evolutiva, nós também faremos isso. E um dia seremos espíritos perfeitos e puros como Jesus. E aí ele diz assim: é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de sua atividade em cada dia. Para o cristão, é preciso considerar a alegria, a coragem e a esperança. Nós vamos nos lembrar que a alegria é esse sentimento que nós podemos ter dentro de nós, independentemente das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. É claro, meus irmãos, que em alguns momentos nós vamos chorar, nós vamos sentir a dor, mas aquilo passa, nós respiramos fundo e recuperamos aquele estado de alegria, que é um estado de gratidão pela vida, pela oportunidade que Deus nos dá, por termos tudo que temos. Quando aprendemos a valorizar o que temos e não a olharmos o que não temos, isso nos traz essa alegria. Nós nos recordamos de uma história que Divaldo Franco conta, né, em suas palestras, em algumas das suas palestras, em que ele tinha uma colega de trabalho que sempre adiava a felicidade. Porque quando indagada se ela era feliz, inicialmente ela dizia que não, ela precisava, né, ter um carro para se locomover, porque afinal de contas ela dependia da condução para ir ao trabalho, a condução era muito lotada, o transporte público. Aí quando ela consegue o carro, aí bom, ainda faltava o companheiro, né? Ela precisava se casar, precisava ter um amor. E aí finalmente ela encontra esse casa. Bom, e aí agora você é feliz? Não, mas eu preciso agora ter a minha casa própria, né? Viver de aluguel é muito difícil. E depois da casa vem os filhos, e depois dos filhos vem a formatura dos filhos. Então, são pessoas, né, que estão sempre adiando a felicidade, condicionando a felicidade e a alegria a fatos externos. E o Evangelho nos conclama a trazermos isso dentro de nós, independentemente das circunstâncias e dos fatores exteriores. Mas além da alegria, Jesus fala também sobre a coragem.
É a coragem de sabermos que nós temos a fortaleza necessária para lidarmos com as dificuldades. Coragem para enfrentar os desafios. E a esperança. A esperança na certeza de que dias melhores virão, não é? Então, Jesus fala isso aqui e é lindo. E aí ele fala assim: por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Ou seja, nós estamos vivendo um momento da nossa existência. Nós somos seres imortais. Temos tanto pela frente. Enfrentemos com coragem, com alegria, com esperança este momento, porque ele vai passar e dias melhores virão. Mas Bartolomeu ainda não estava satisfeito e pergunta assim: e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Porque às vezes nós trabalhamos tanto, nós nos esforçamos tanto e vivemos com tantas dificuldades, não é? E aí Jesus diz assim: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Muitas vezes amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho? Jesus nos chama atenção para o que é verdadeiramente importante aqui, não é? A nossa caminhada evolutiva, a nossa marcha em direção a Deus. Não percamos tempo demasiado com as coisas do mundo, porque essas coisas aqui, elas são efêmeras, elas são distrações passageiras. Foquemos no nosso objetivo. E aí o diálogo segue, né? Bartolomeu comenta sobre a mãe, que havia desencarnado há 3 meses. Se não era justo, então, que ele sentisse aquela tristeza pela ausência, pela perda do ente querido. E aí Jesus lembra a ele que ninguém está perdido, que aquele que partiu antes de nós, ele retornou para a verdadeira vida e que Deus é Pai de todos nós, que Deus não nos desampara. Não desampara a mim, nem a você, nem aos nossos entes queridos que já retornaram antes de nós. E o Espiritismo nos dá a certeza de que esses entes queridos que partiram antes estão nos esperando. E um dia nós nos reencontraremos. A misericórdia divina estreita os laços de família, os laços de afetividade, ampliam esses laços de família pelas inúmeras reencarnações, e esse amor nunca se perde. Os nossos entes queridos continuarão sendo os nossos entes queridos e nós vamos reencontrá-los no momento adequado. E aí a história então finaliza quando diz que Bartolomeu, naquela noite, quando voltou para casa, era uma caminhada longa, ele voltou com outro olhar. Ele começou então a admirar aquela noite clara, com lua cheia, que refletia o brilho nas águas do mar da Galileia. E ele observava aquele vento brando que soprava, trazendo o barulho do mar, o perfume das plantas. Ele começou a observar a beleza das plantas, dos animais. E aí ele chega em casa, já quase amanhecendo o dia. E o pai e os irmãos o recebem de forma rude, porque não entendiam por que ele seguia aquele carpinteiro de Nazaré. Não concordavam. E normalmente, naquele momento, ele revidaria. Mas naquele dia ele faz diferente. E ele pensa: eu conheço Jesus, eles não conhecem. Então, eu preciso ser diferente. E ele então não revida. Ele descansa algumas horas, logo ele se levanta, vai para o trabalho. E a partir daquele dia, as pessoas todas percebem a mudança no comportamento de Bartolomeu. Porque naquele diálogo com Jesus, ele compreendeu o verdadeiro sentido da vida. E aquilo lhe abriu os olhos e o entendimento, e ele começa então aquele esforço para se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Então é justamente esse exemplo de Bartolomeu que eu quero trazer para nós nesta ocasião, para que nós também nos inspiremos na transformação que ele promoveu em si próprio, que possamos nós trazer para as nossas vidas
com todos esses ensinamentos que nós temos hoje à nossa disposição, que o Espiritismo vem de uma forma tão clara revelar para nós em profundidade os ensinamentos de Jesus na sua essência, trazendo para nós o cristianismo redivivo. E que com este conhecimento nós possamos ativar o amor em nós, para que sejamos melhores a cada dia. Eu agradeço muito pela atenção de cada um dos irmãos, rogando que Jesus fortaleça a nossa fé e o nosso desejo de sermos pessoas melhores a cada dia, contribuindo assim para a formação de um mundo melhor. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.